Glória a Deus. Pode se assentar. Alegria imensa estar aqui com vocês hoje, pela graça, ministrando mais um Terça Light Raízes. E, queridos, no último Terça Light Raízes, eu, pela graça, estive ministrando aqui. E vou fazer igual eu faço no Rota, uma interação com a galera. Eu gostaria, sem olhar o celular para olhar no YouTube aí, mas eu gostaria de perguntar, quem lembra o título da mensagem que eu ministrei no último Terça Light Raízes? Vai ganhar um bombom, ó. Quem acertar. Igual eu faço nos jovens dá certo. Quem lembra o título, o tema da mensagem, a essência da mensagem do último Terça Raiz? Misericórdia, gente. Qual? Não, esse aí foi no Rota. Construção. Gente do céu. Tem um mês. O último Terça Light Raízes. Mensagem livre de misericórdia. Tá igual aqueles alunos que querem colar na prova, tá igual o Chaves. Não, sem olhar no YouTube. Qual? Você olhou no YouTube, né? Isso. Quem? Vem, a Helena que acertou? Então vem cá, Patrícia. Vamos aplaudir a Patrícia aí, ó. Quem é Jesus? Parabéns aí. É, com a cola, mas ainda bem que não olhou no YouTube. Hã? Ela anotou, valeu. Boa observação. Ela anotou a mensagem, ela lembrou. E aí, vamos ver só mais um. Então, qual alimento que eu usei aqui para fazer uma metáfora no final? O hambúrguer. Vai para os dois que acertaram aí, ó. Guilherme e Daí. Um aplaude os dois aí, ó. Falou da comida, todo mundo acertou. Falou da mensagem, custou acertar. Vou ter que trazer mais comida para a mensagem. Mas eu ministrei, queridos, pela graça de Deus, sobre quem é Jesus, talvez no texto mais importante, de uma certa forma, do Novo Testamento, quando Jesus ele fala, pergunta quem eu sou para vocês, e aí Pedro fala, tu és o Cristo. E eu expliquei no último Terça Light Raízes, a maioria não lembrou, volta lá, assiste de novo depois, para você lembrar dessa mensagem, que Jesus Cristo, Jesus é o nome de Jesus, e Cristo não é um sobrenome, como meu nome é Lucas Camilo Fonseca, não é. Mas Jesus Cristo era um adjetivo, não é um apelido, mas assim, era uma palavra que nenhum judeu usava, porque todos esperavam para que o Messias, e a Messias, o ungido de Deus, o significado de Cristo, né? Então, eu trouxe quem é Jesus. E aí, na mensagem, não vou repregar ela, pode ficar tranquilo. O primeiro ponto é que quem não conhece de fato Jesus, só admira, só curte, tem uma imagem boa de Jesus, mas não a verdadeira. E aí o primeiro ponto era, você conhece de verdade ou só curte Jesus? E depois, quem é Jesus? Talvez para aqueles que já estão um pouco mais perto, mas que não têm a revelação completa de quem é Cristo na sua vida, eles conhecem o Jesus, mas que eles querem modelar conforme a sua expectativa, o seu espectro de vida. Como Pedro queria ter um libertador político de Israel ali, para libertar Israel de Roma, mas do Império Romano, embora Cristo era muito acima de tudo isso. E aí entra o terceiro ponto, quando nós conhecemos de fato a Cristo, a Jesus, nós nos conhecemos a nós mesmos e conhecemos a beleza e como Cristo é suficiente. E quem é Jesus? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que através do seu sacrifício nos fez filhos co-herdeiros de Deus, no reino de Deus, para uma vida eterna, com um propósito eterno, glorificar o Pai, expandir o reino de Deus. Quem é Jesus? Jesus é Cristo, o dono das nossas vidas, o nosso Senhor e Salvador, pela qual nós devemos entregar a vida por completo. E aí, diante da resposta da mensagem anterior, eu quero trazer uma mensagem para hoje como um complemento, e com a resposta de quem é Cristo, eu trago mais 3 perguntas que vão embasar essa mensagem. Quem é você? É o tema dessa mensagem, e a primeira pergunta, quem é você? Qual o seu principal propósito de vida? Para que fomos criados por Deus?
Sabe, nós vemos vários textos bíblicos que apontam para propósito, como em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, de não causar danos, planos de dar a vocês esperança e o futuro quando me buscarem de todo o coração. Vemos também em Romanos capítulo 8, 28, o apóstolo Paulo escrevendo a nós e toda a igreja de Roma: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em Efésios 2, capítulo 2, verso 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Mas o ponto principal que eu quero trazer, do qual é a essência dessa mensagem, vai estar no livro de Efésios. O livro de Efésios é um livro que, a carta de Efésios, melhor dizendo, é a carta que devemos, ler como algo tão vivo como toda a palavra, mas ela aponta para a nossa natureza, como gentios, a nossa natureza carnal, a salvação, o propósito de vida, identidade. Os 6 capítulos apontam para isso, e eu quero ler o capítulo 1, o verso 4 ao 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Verso 6, Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Aqui nós vemos esse primeiro trecho da carta de Paulo à igreja de Éfeso, respondendo as 3 perguntas que eu fiz no início. Quem é você? Qual o seu principal propósito de vida? Para que fomos criados por Deus? Vejam que aqui Paulo, ele vai trazendo as respostas para nós. Aqui nós vemos quem Deus nos escolheu para sermos. A nossa identidade, parte dela, é óbvio, não vai estar toda aqui, porque cada um de nós representa a multiforme graça de Deus. Mas aqui nós vemos Paulo respondendo que Deus nos escolheu para sermos... Quem chuta aí? Está no verso 4 a resposta. Assim Deus nos escolheu antes da fundação, antes do início do mundo, para sermos... Gente, vocês não estão conseguindo ler, gente, está precisando de óculos. Vocês estão com fome, você pegar mais bombom para vocês participarem, vai acabar o bombom da atmosfera. Daí nem sabe que eu peguei da atmosfera esses bombons. Então vai acabar os bombons. Olha, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos. E sem culpa diante dele. Na outra versão, se for usar a versão, se não me engano, a Almeida, revisada, atualizada, vai estar irrepreensíveis. Pode, se conseguir alterar para Almeida revisar, deixar ela aí só para que vai encaixar na mensagem aqui, sem culpa ou irrepreensíveis. Então, Deus nos escolheu para sermos santos, santidade. E Deus também nos escolheu e nos colocou como nossa identidade, nós somos santos e sem culpa ou irrepreensível. Almeida atualizada, a revisada atualizada vai estar dessa forma: irrepreensíveis, que é sem culpa, uma conduta sem escândalo. Como nós vamos viver isso? Diante da presença de Deus. Eu vou ler na minha versão aqui, a versão Ara: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, diante dEle. Diante da presença de Deus, nós alcançamos a santidade e a irrepreensão, nos tornamos puros. E como? Pelo amor. E pelo amor, nós somos filhos por adoção, por conta da graça, através de Jesus Cristo. Essa é toda a estrutura da mensagem que eu quero estar ministrando hoje com vocês. Que quem nós somos? Nós somos santos e irrepreensíveis. Olhe para a pessoa do seu lado. Olha bem para ela. Ela tem cara de ser santa? Tem cara de santo? Agora levanta uma sobrancelha, só se você consegue, e vê se ela tem cara de ser irrepreensível.
Vê se ela tem cara de que não tem culpa nenhuma. Cheguei hoje para buscar a Maria, na casa da minha mãe. A minha mãe falou assim, fala o que você fez, Maria. Ela, nada. Aí minha mãe falou assim, Maria, quem subiu no banquinho, subiu em cima da bancada da pia e andou na bancada da pia toda aí, do balcão e da pia? Ela, eu não. Porque ela sabia, ela começou, não, olha para mim, Maria. Ela não olhava para mim, por quê? Porque ela não estava irrepreensível, ela não estava sem culpa, ela estava culpada, ela sabia que tinha feito algo de errado. Então ela não estava encaixando nesse trecho aqui. Mas, trazendo para nós, agora, olha de novo, vê se essa pessoa, pega esse exemplo da Maria que eu dei. Minha filha é mais caçula, de 1 ano e 10 meses. Agora, olha para essa pessoa, vê se ela tem cara de ser uma pessoa irrepreensível, uma pessoa sem escândalo, uma pessoa sem culpa nenhuma. Ela parece ser santa para você? Não responde, não. Não responde, não. Se for cônjuge, aí é mais difícil ainda. Sabe o que significa isso, queridos? Que nós somos criados por Deus para viver uma vida de santidade e que não dá margem para escândalos. Mas quando nós falamos de santidade e de ser irrepreensível, estamos abordando o seguinte. É muito importante nós entendermos isso. Santidade aponta para o interior, para aquilo que é interno na sua vida. E ser irrepreensível aponta para aquilo que é externo. Aponta para aquilo que você está gerando de dentro para fora. E é algo que é muito uma obra completa, de dentro para fora. E algo que é muito interessante, que ser santo e irrepreensível não é o resultado não é o resultado pelo qual você foi salvo, mas é o resultado da sua salvação. Você não foi salvo porque você era santo e irrepreensível. Muito pelo contrário. Por conta do pecado, da maldade que havia em nós, nós fomos salvos. Mas através da graça de Jesus na cruz, a escandalosa graça, é que nós nos tornamos santos e irrepreensíveis. Porque agora nós somos justificados não pelas nossas ações, mas somos justificados pela graça de Deus. E quando nós compreendemos a graça de Deus, a maravilhosa graça que não é algo barato e não é algo que serve como desculpa para você continuar pecando, mas muito pelo contrário, que constrange você a ponto de você querer abandonar o pecado, essa graça nos torna santos e irrepreensíveis. Nós não fomos salvos, mais uma vez, porque éramos santos, mas pela graça fomos salvos para espalhar e para refletir a luz de Cristo. Jesus morreu para termos acesso a Deus, para que possamos viver uma vida diária com Deus. E algo que é um parênteses aqui, todo dia que eu deixo de buscar a Deus, de ter uma intimidade com Deus, eu estou desvalorizando o sacrifício de Jesus na cruz. Porque foi por isso que Ele morreu, para eu ter livre acesso com o Pai, para eu me relacionar todos os dias com o Pai. É isso que nós vemos em Gênesis, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos um Deus procurando se relacionar com seus filhos diariamente. Agora, é algo muito importante trazer para nós que santidade, ser irrepreensível, não é colocar o mural de regras do pode ou não pode. O pode ou não pode é para imaturos, mas o filho maduro, ele compreende o que é a graça. E ele não fica mais num grupo de regras, num mural de regras, mas ele compreende que a cada dia, quando eu me aproximo ainda mais de Deus, ainda mais quando eu estou mais perto de Deus, quando eu me aproximo ainda mais eu quero renunciar à minha natureza carnal, porque eu quero estar mais perto de Deus. A santidade, ela aponta, queridos, porque quando eu compreendo quem Deus é na minha vida e a graça, e eu começo a amar tanto a Jesus, que eu consigo compreender que vale a pena renunciar ao pecado para viver uma vida com Ele. A santidade, a graça, ela vai nos aproximando ainda mais de Deus. E quanto mais perto de Deus estou, mais eu quero ser transformado, mais eu aceito ser confrontado. E mais eu compreendo que qualquer renúncia que eu fizer, não é nada diante do que Cristo fez por mim. Sabe, o exemplo de Jacó e Esaú é de quem não compreendeu o valor da herança. Esaú, ele trocou a herança de ser primogênito por um prato de lentilha de feijão,
Porque ele estava pensando nas recompensas momentâneas e esquecendo daquilo que era eterno. Toda vez que eu troco a graça de Deus, a minha identidade como santo e irrepreensível, pelo pecado, pelas coisas desse mundo, eu estou trocando a herança eterna por um prato de lentilhas. Porque eu não estou compreendendo quem eu sou. Porque quando eu compreendo quem eu sou, que pela graça eu sou santo e irrepreensível, eu compreendo que quanto mais eu me relaciono com Deus, que é como? Orando todo dia, lendo a Bíblia, congregando, estando nos cultos, nas células, vivendo esse ciclo, eu me aproximo ainda mais para me santificar, e o Espírito Santo começa a me confrontar ainda mais, o Espírito Santo me convence a renunciar, para que dessa forma eu possa glorificar a Deus. E começa confrontando, renunciando para ações pecaminosas, depois vai para as coisas menores, para que a cada dia eu possa querer glorificar Deus ainda mais. Vou dar um exemplo muito prático. Vamos pensar um jovem solteiro, que antes de ter Jesus, ele tinha uma vida sexual ativa. E aí ele converte, ele entrega a vida para Jesus. E à medida que ele se aproxima de Deus, que ele experimenta da graça, ele vai entendendo sobre santidade, sobre ser irrepreensível, e ele então entende que ele precisa renunciar aos seus pecados, suas práticas, e ter uma vida de santidade, uma vida de pureza sexual, porque ele está compreendendo sobre a renúncia. Aquele que é casado e adulterava, agora que conhece a Cristo não adultera mais, porque ele conhece a graça e sabe que pela graça ele é santo e irrepreensível, que não dá mais motivo para escândalo. Aquele que roubava na sua empresa, que fazia um caixa dois, converte, conhece a Jesus, e agora pela graça ele é santo, ele não rouba mais. Aquele que era viciado em mentiras, conhece a Cristo, e por mais que doa para ele, porque se tornou um vício, ele começa agora a falar a verdade, porque o Espírito Santo nos convida a renunciar à nossa natureza carnal. E agora, à medida que nós vamos aprofundando no relacionamento com Deus, o que é óbvio, ele vai se tornando contínuo. E quanto mais íntimo do Espírito Santo, mais eu compreendo que quanto mais eu renuncio, mais eu ganho, porque mais eu sou transformado. E agora eu não estou mais renunciando a coisas tão óbvias, que condiz com alguém que conhece Jesus, que tem um relacionamento com Jesus. Mas agora estou renunciando a coisas talvez pormenores, porque o Espírito Santo me convida para renunciar talvez a alguns hábitos que talvez não são pecados, mas não estão de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. E agora eu não sou mais pedra de tropeço para ninguém. Como Paulo fala, se comer carne escandalizar, eu nem carne eu como. Eu começo agora se eu vi certas coisas antes, era um hábito, se eu tenho outros hábitos antigos, que não glorificam a Cristo agora, eu começo a renunciar para glorificar a Deus. Eu quero destacar mais uma vez, não é regras e não é para você colocar regras sobre ninguém. Porque é o Espírito Santo que vai te confrontar, que vai te conduzir para esse caminho. E o grande ponto de reflexão, queridos, é você pensar sobre a tal situação na sua vida. Jesus faria isso? Jesus teria esse comportamento? Jesus faria esse comentário? Jesus stalkeava tal pessoa? Jesus ia dar uma bisbilhotada ali? Jesus ia fazer tal conduta? Porque a nossa métrica tem que ser Jesus. Porque, à medida que eu vou caminhar essa mensagem, você vai ver que nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Cristo é santo e irrepreensível. E não estou falando de regras, mas de um processo gerado pelo Espírito Santo. Por isso o grande ponto não é o pode ou não pode, mas o quanto eu estou cheio do Espírito Santo. Quanto mais cheio eu estiver, mais disponibilidade eu tenho de renunciar. Mais eu compreendo da graça, mas eu quero ser santificado por dentro e não causar nenhum escândalo para fora, porque eu compreendo que pela graça eu sou santo e irrepreensível. E nós deixamos práticas, hábitos para sermos transformados. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu leio a palavra e a palavra me lê, eu começo a viver os frutos do Espírito.
que é algo interno, santidade, que vai estar em Gálatas 5, 22, 23, que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto mais eu leio da palavra, quanto mais eu busco o Espírito Santo, mais as bem-aventuranças, que agora é algo externo, isso é irrepreensível, eu vivo, como está em Mateus 5, do 3 adiante. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Queridos, graça e relacionamento com a Trindade é o trilho para a santificação e transformação. Sabe, nós precisamos de trazer para nós que não por méritos, nós não éramos santos e irrepreensíveis, mas quando nós conhecemos a Cristo e experimentamos Cristo, a graça nos alcança, e pela graça de Deus, eu sou santo e irrepreensível. É a justiça de Deus que Paulo fala no livro de Romanos. Quando nós nos entregamos, nós não temos mais a nossa condição, porque a nossa conta foi paga. É como se você tivesse, só um exemplo, gastado seu cartão, gastado, aí havia aquela conta imensa, e de repente alguém pagou. E agora você tem um limite maior, não para pecar mais, mas agora para valorizar aquele que pagou a sua conta. Então quem você é santo e irrepreensível. Não por mérito seu, você não fez nada para merecer. Mas a graça de Deus te transforma para cada dia você ser santo e irrepreensível. E é um processo, não é pá, pronto. É quando mais eu estou perto de Deus, mais eu sou transformado por isso. E seguindo o texto, no verso 4, assim como nos escolhemos da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante Ele, que é diante da presença, e em amor, nos predestinou para a adoção de filhos. Quem você é? Você é santo e repreensível. E você é filho por adoção. Algo que é muito interessante, queridos. A única menção de adoção no Novo Testamento é feita por Paulo. Pedro, Tiago, João não usam a palavra adoção. Sabe por quê? Porque Paulo, além de ser um fariseu, um teólogo judeu, ele também tinha cidadania romana, ele tinha cultura romana. E a cultura romana, ela tinha como hábito a adoção. E a adoção não era algo, se hoje é nobre, a adoção era muito mais nobre naquela época. Por exemplo, alguns imperadores, quando não sentiam firmeza nos seus filhos homens, ou quando não tinham filhos homens, adotavam crianças ou adolescentes que eles viam o potencial para ser o seu sucessor do império. A adoção era uma prática comum, e era algo muito nobre. Então Paulo, ele traz esse contexto por compreender isso, por compreender a nobreza que havia em adoção. A adoção é algo muito nobre, mas às vezes se torna pejorativo. Eu lembro, contar isso aqui, não tem nada a ver, mas há um parênteses, que eu achava que eu era adotado. E era piada meus primos, como se fosse algo ruim, ser adotado, como é algo maravilhoso. Por que eu achava? Porque eu sou negro e os meus pais não eram negros. Mas o meu avô meus avós são. Meu avô paterno e minha avó materna e meu avô materno são. Então eu ficava olhando assim e falava assim, eu sou adotado. Aí tinha uns primos meus que falavam que eu fui achado no lixo. Ficava me zoando ainda. Vi umas piadinhas que não dá para fazer, que está gravando. Mas eu cresci nesse contexto, ouvindo essas piadas, como se fosse algo muito ruim. Mas, quando quem é maduro o suficiente sabe que a adoção é algo maravilhoso. Porque a adoção, a pessoa é escolhida. Eu sou muito grato pelas 3 filhas que eu tenho, são maravilhosas, são presentes de Deus. Mas eu não as escolhi. Eu não falei assim, eu quero uma filha desse jeito, Letícia. Agora eu quero outra assim, assim, assado, Ana. Agora vai ser uma assim que é com bastante energia, com bastante alegria, Maria. Eu não escolhi assim, Deus me deu e eu sou muito grato a Deus por isso.
Mas na adoção, nós escolhemos. A adoção é uma escolha. E esse que é o grande ponto, que Paulo tenta nos mostrar, que é tão sublime, que nós fomos escolhidos por Deus. Deus nos escolheu. E algo tão interessante nesse contexto, onde Paulo escreve a Éfeso, naquela época, por lei, um pai podia deserdar um filho biológico. Mas um filho adotivo não poderia ser deserdado. Por quê? Porque o pai o escolheu. Ou seja, uma vez filho, sempre filho. E esse é o ponto que eu quero trazer para nós, que nós estávamos destinados à perdição. Mas Deus nos tornou filhos através do sacrifício de Jesus. Um filho adotado, ele tem o nome do pai, ele tem a identidade do pai, ele tem a herança do pai. Eu e você, nós somos filhos de Deus por meio da adoção de Deus. Para agora carregarmos o nome do Pai, representar a família e ser co-herdeiros com Cristo. Nós somos santos e irrepreensíveis pela graça. E agora somos adotados pela graça e pelo amor de Deus. Sabe, você compreender a graça e o amor, eu comecei falando da graça, agora do amor, nós somos santos e irrepreensíveis, nós somos filhos por adoção. Eu vi uma história de um pregador que eu achei muito interessante, que é real. Essa primeira parte da história aqui, uma mãe tem seu filho, seu único filho assassinado. E o assassino é preso. Então, ela, ali diante do assassino do seu filho, em meio ao julgamento, após toda a parte do protocolar, ela fala que ela queria conversar com o assassino do seu filho. E ele não conseguia olhar nos olhos dela. E ela começa a falar assim, olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos, porque eu quero olhar no seu olho, porque eu não tenho mais os olhos do meu filho para olhar. Então olha para mim. E quando ele começa a olhar para ela, fala assim, por mais que me doa, eu te perdoo. Eu te perdoo por ter tirado meu único filho. Mas olha para mim. Porque eu não tenho um filho mais para olhar, mas eu quero olhar para você agora e falar, você está perdoado. Isso já nos choca, mas isso não é a graça. A graça de Deus seria mais uma atitude ainda. Seria, olha para mim. Eu não tenho mais o meu filho para olhar porque você matou meu filho. Mas olha para mim, eu te perdoo. E agora, eu te tomo para ser o meu filho por adoção. Essa é a graça. Porque nós somos o culpados da morte de Cristo. O meu e o seu pecado que fez isso. A graça, ela é escandalosa demais para uma mente, para uma consciência humana. Mas a graça e o amor de Deus, eles são tão poderosos, que eles tiram a nossa culpa, nos fazem ser santos e irrepreensíveis, nos fazem ser filhos por adoção do Deus, do Pai perfeito, que nos amou tanto, que deu seu único filho sem culpa, santo e irrepreensível, para morrer por nós. Para que pela graça, pelo sangue dele, a nossa certidão de adoção, a tinta dela não é uma tinta preta, não é tinta de caneta, é uma tinta de sangue puro do Cordeiro Santo e Imaculado de Jesus Cristo. Pelo qual agora nós somos filhos de Deus. Quem é você? Você é santo e irrepreensível. E você é filho por adoção de Deus. Nós somos filhos, nós carregamos o nome de Deus, nós representamos Cristo aqui nessa terra. Sabe, você é a família celestial, você tem um pai que não te abandona, você tem uma família, você é príncipe, você é princesa de Deus. Essa é a sua identidade. Nós somos príncipe e princesas. Eu sei que tem uns príncipes aí que parecem sapo ainda, mas a graça vai transformar. Mas queridos, em 1 Pedro 5, 19, o apóstolo Pedro nos escreve, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não somos mais escravos, nós não somos empregados, nós não somos órfãos, nós não somos condenados, mas nós somos filhos por adoção. Co-herdeiros com Deus. Quem você é? Você é santo e irrepreensível pela graça. Quem você é? Você é filho por adoção, pela graça e pelo amor.
E para que fomos adotados? Para um propósito. Todos nós respondendo as 3 perguntas. Você é santo, você é irrepreensível, você é filho por adoção, para viver um propósito. Qual o propósito então que nós temos? Pelo qual o propósito somos adotados por Deus? Primeiro, para nos relacionar com Deus. E em segundo, para conectar pessoas a Deus. Esse é o nosso propósito. O nosso propósito de vida é viver uma vida de relacionamento com Deus. Nós não fomos chamados somente para viver uma religião. Nós não fomos chamados somente para talvez fazer uma missão. Nós fomos chamados, nós fomos alcançados para nos tornar filhos amados que se relacionam com seu Pai. Você se torna santo e irrepreensível para se parecer mais com seu irmão mais velho, que é Jesus. Sabe, o propósito da vida cristã é expressar o verdadeiro amor. O amor vertical e o amor horizontal que forma a cruz. Amar a Deus de forma vertical. Marcos 12, 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Não dá para amar a Deus mais ou menos. Não dá para curtir Jesus somente. Não dá para ser fã de Jesus. Não dá para achar Jesus somente legal. É necessário amar a Cristo de todo o coração. Esse é o amor vertical. Nós fomos, nós tornamos santos e irrepreensíveis, filhos por adoção, para quê? Para relacionar com Deus. Ah, mas eu não sei orar, querido, é você conversar com seu Pai. Ah, eu não consigo ler muita Bíblia. Vai lendo 3, 4 versículos, 1, 2 capítulos, no que você pode, dê o seu melhor, mas se relacione com o seu Deus. Eu não consigo conversar por muito tempo com a Maria, porque ela fala pouco, ela elabora poucas frases, mas eu converso com ela. A Poliana tem um dom de interpretação de línguas. A Poliana consegue entender tudo que a Maria fala, eu entendo parte ainda. Ela fala, ela está falando que está muito legal aqui, gente. Ela fala assim, ela gostou demais dessa coxinha. Vai interpretando a língua lá, mas o pouco que eu consigo conversar, eu fico satisfeito em relacionar com minha filha. Com a Ana, eu converso muito mais. Com a Letícia, muito mais. Porque conforme a maturidade, mais estreito vai ficando o relacionamento. Mas ele não pode deixar de existir. Eu quero dizer que nós fomos criados para nos relacionar com Deus Pai. Cada um na sua maturidade, no seu estágio da vida cristã. Mas todos precisamos de nos relacionar. Todos precisamos de ter um tempo diário com Deus. Porque esse é o nosso propósito principal, relacionar com Deus. E depois vem o amor horizontal, que é em João 15, 12. O meu mandamento é este: ame os uns aos outros, como eu os amei. Sabe, o Evangelho vai apontar para o verdadeiro amor. Não esse amor de lacração que tem aí, mas o verdadeiro amor. Sabe, o amor crucial, que é vertical e horizontal. E como na prática viver esse amor? Jesus então deixa uma comissão, uma forma prática de como viver esse amor, de como viver na prática esse amor vertical e horizontal, que vai estar em Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em meu nome, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A forma prática de viver o amor de Deus é fazer discípulos. É viver o ID, e fazer discípulos é se tornar um seguidor. Algo que é muito importante, que pode ser que está na hype hoje, o gospel, mas ser discípulo de Jesus, quero repetir, não é ser fã, não é ser admirador, não é ser alguém que acha legal. Ser discípulo é ser um seguidor de Cristo, é seguir a Cristo, é deixar as redes e seguir Ele. Sabe, fazer discípulos, queridos, é ser um verdadeiro seguidor de Cristo. E o alvo é para todos. O alvo para eu fazer discípulo não é somente quem eu acho legal.
Não é só o Gabriel que está trazendo água aqui para mim, maravilhosa para ser atleticano. Até os cruzeirenses. Até eles. Sabe, o alvo para eu poder levar o evangelho precisa de ser todos. Não todos, mas todos. E não de qualquer forma, mas baseado na palavra de Deus. Ser discípulo não é o quanto você sabe, mas o quanto você vive. Paulo, o apóstolo Paulo, Saulo, que é o mesmo nome, não muda de nome, só muda o idioma, por isso fica Saulo e Paulo, como Tiago e James, ou João e John. Paulo, ele conhece a Jesus, ele converte ali no caminho para Damasco. Fica cego, aí depois recupera a visão e começa a dar muito trabalho para a igreja. Porque o Paulo era o maior teólogo talvez do tempo. E Paulo não era uma pessoa muito doce, talvez. Paulo era igual vinagre, bem ácido. Então era na paulada que ele queria converter. E aí os presbíteros, o conselho ali da igreja de Jerusalém fala assim, cara, esse cara vai dar muito trabalho. Ele já matou muita gente, vai fazer a gente morrer agora. Vamos mandar esse cara só para a cidade dele. E manda ele para a sua cidade. E Paulo fica ali em torno de 5 anos. Eu quero destacar, Paulo era alguém que conhecia a Torá, que era a palavra de Deus da época, como ninguém. Nesses 5 anos de Paulo, você não vê Paulo liderando uma célula. Você não vê Paulo no Amor e Provisão. Você não vê Paulo no Rota NCS. Você não vê Paulo no Terça de Raiz. Você não vê Paulo em nenhuma obra relevante da igreja. Porque Paulo não era um discípulo. Era só um convertido. Mas chega Barnabé. E Barnabé começa a investir na vida de Paulo. Ele fala assim, Paulo, pode pregar na Antioquia. E Paulo fala, vocês têm que arrepender, que vocês são todos uns burros. E tal. Aí Barnabé, Paulo, Paulo, vem cá. Tem que ser mais doce, Paulo, olha só. Aí Paulo volta, vocês precisam converter, porque vocês eram ignorantes, sem conhecer a Cristo e tudo mais. Aí fala, está melhorando, isso aí. E ele vai trabalhando com ele, vai fazendo discípulo. E Barnabé não faz um discípulo de Barnabé. Barnabé faz um discípulo de Jesus. Por isso que Paulo mais à frente fala, sejam meus imitadores como eu sou de Barnabé. Não, como eu sou de Cristo. Porque o grande segredo do discipulado não é fazer um discípulo de uma pessoa, mas de Cristo. E é o ponto que Barnabé fez com Paulo. E é o ponto que nós precisamos compreender sobre nós e sobre aqueles que nós estamos conectando a Cristo. Fazer discípulos, queridos, não é fazer um discípulo do Lucas, misericórdia, está lascado se fizer isso. Meu nosso Deus. Eu não posso querer um discípulo que fala como eu, que expressa como eu. Não, porque meu Deus do céu. É muita besteira, para não falar outra palavra. O Ana está ali me olhando, vou falar não. Sabe, até saiu o esboço aqui. Eu não tenho que fazer um discípulo à minha imagem. Eu tenho que fazer um discípulo à imagem de Cristo. Eu preciso sempre de apontar para Cristo. Eu não quero um discípulo que fala como Lucas, que pensa como Lucas, que age como Lucas, não. Nós precisamos formar um discípulo que pensa como Cristo, que fala como Cristo, que age como Cristo, para que Cristo possa ser glorificado. A grande comissão é para todos, e é para ser vivenciado todos os dias. Todos os dias que eu possa expressar o meu propósito de vida, que é relacionar com Deus e conectar as pessoas a Deus. Todos os dias eu preciso de pregar o Evangelho, de convidar as pessoas, de ensinar não o que eu acho, não o que eu penso, não o que eu gosto, mas o que a palavra de Deus fala. Eu preciso todos os dias para sim, o maior número de pessoas, não somente frequentarem uma célula, encherem um culto, não, mas principalmente para que o maior número de pessoas possa de fato conhecer a Cristo, se arrependendo da velha vida, confessando Jesus como único Senhor e Salvador, batizando, sendo um seguidor, sendo santo e irrepreensível agora por adoção filho de Deus, com o propósito dele viver agora o ir e pregar o Evangelho e fazer a mesma coisa com outra pessoa e a outra com outra, para que o maior número de pessoas possa conhecer não um pregador, não uma igreja, mas sim Cristo Jesus.
É um ciclo contínuo até que Jesus volte. E nós não podemos parar, não podemos ficar satisfeitos. Eu batizei uma pessoa esse ano. Glória a Deus, celebra demais. Mas pensa quantas outras pessoas que você pode alcançar. Pense quantas pessoas moram no seu prédio. Pense quantas pessoas você pode enviar um WhatsApp convidando para a sua célula. Pense quantas pessoas você pode convidar para estar num culto de celebração domingo. E seja um canal de Deus. Seja um canal, sabe, compartilhe da vida com Jesus. Seja um testemunho vivo de Cristo, para que Ele possa ver a sua transformação, o seu processo de transformação. E quando Ele achar que você é o cara, não, rapaz, eu não sou nada. É a graça de Deus na minha vida. É a graça que está me santificando. É a graça que está me fazendo. Antes eu escandalizava todo mundo, você lembra? Mas agora não, porque a graça de Deus. Sabe, antes eu era muito carente. Eu vivia uma vida de relacionamentos destruída de um ciclo de destruição. Sabe por quê? Porque eu era carente e agora eu descobri que eu não sou mais órfão. Mas seu pai e sua mãe são vivos. Não é disso que eu estou falando. Eu descobri que espiritualmente eu não sou mais órfão. Eu tenho um pai que é perfeito, que não me abandona, que me ama, que me dá destino, que colocou um anel no meu dedo, uma sandália nos meus pés, uma roupa nova, que me fez santo e irrepreensível, que me colocou como co-herdeiro. Eu estou na herança dele. E agora eu estou no propósito de expandir o reino do meu pai, porque eu fui alcançado. Sabe, queridos, nós precisamos ter sede e fome pela presença de Deus. E a presença ela vai gerar paixão para que eu possa fazer discípulos, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho todos os dias. Porque esse é o propósito aqui na terra, amar a Deus e amar ao próximo. E amar ao próximo é compartilhar, anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Por isso nós precisamos de todos os dias buscar a Deus. Convidar o maior número de pessoas, seus amigos, para estar na célula, para estar no culto. Para ser um discípulo de Cristo, para batizar, para ser transformado. Vamos ter batismo em dezembro, sabe? Se tem alguém na sua sala que não é batizado, comece com muito carinho a ser um encorajador para essa pessoa tomar essa decisão por Jesus, para ela confessar Cristo como único Senhor e Salvador, porque tudo isso faz parte do ciclo do nosso propósito da vida eterna, o nosso propósito pelo qual Cristo morreu naquela cruz. Eu quero concluir e convidar a banda aqui à frente. Quem é você? Sabe quem é você? Você é a expressão da graça de Deus. Quem é você? Você é o resultado do amor de Deus. Quem é você? Você é a manifestação do poder de Deus. Eu, você e nós somos a graça, o amor e o poder do Espírito Santo. Nós somos a graça de Cristo. Nós temos o amor do Deus Pai. E nós temos o poder do Espírito Santo. Não porque nós somos merecedores, não porque a gente é legal, não porque você é bonitinho demais, não porque você nunca matou, nunca roubou, não por isso. Mas porque Deus tem um propósito. Desde a eternidade Deus olhou para você e falou, Ele te escolheu. Deus te escolheu. Ele te escolheu para te adotar. Ele te escolheu para adotar você, mesmo sabendo das suas falhas. Mesmo sabendo dos seus pecados, mesmo sabendo de tudo, Deus te escolheu, porque Ele te ama. A graça te alcançou, te faz santo e irrepreensível. E o poder do Espírito está sobre você, para você anunciar as boas novas, para você fazer Cristo ser conhecido, para multiplicar a graça, sabe? Tudo isso não é sobre nós, é apesar de nós, é para que eu e você possamos ser multiplicadores. Multiplicadores da graça de Deus, para que possamos transbordar o amor de Deus, para que possamos transferir o poder de Deus. E como isso é possível? É com o ID. Gente, eu sou apaixonado por célula, porque na célula eu vejo isso acontecendo. Eu vejo pessoas todas rotuladas, qualquer coisa chegando, como nós chegamos um dia. Às vezes tem pessoas, não por maldade, mas por imaturidade, que até olham meio torto assim, olha só, fulano nem sabe se vestir direito para vir na célula. Fulano vai lá, no meio do compartilhar, solta um palavrão. Isso é maravilhoso. Isso é a graça de Deus. É o processo, é o ciclo.
E a pessoa às vezes chega na célula, ela entra muda e sai calada. Mas aquele ambiente de graça, de amor, de poder, de repente algo alcança o coração dela. E você começa a ver pessoas abrindo o coração, compartilhar. Naquele momento final, ela levantando a mão, entregando a vida a Jesus. De repente ela começando a ler a Bíblia, ela tem até dificuldade, fala Gênesis, ela fica folheando a Bíblia, não tem problema. Aí alguém de forma muito discreta fala assim, era no início. Fala no início. E ela vai, abre lá. Ela lê o versículo agora na hora de compartilhar. Ela vai no encontro com Deus, aí ela volta transformada demais. Ela dá um testemunho na sala. Ela agora convida os seus pais, os seus amigos. Porque o que ela está fazendo? O ID. Porque ela entendeu que agora ela é santa e irrepreensível. Ela entendeu que agora ela não está mais sozinha, mas o Pai o adotou, e o Pai jamais a abandonará, e a família da fé também. E ela entendeu que ela é tão amada, mas tão amada, que ela agora é incumbida de fazer parte do reino do Pai, e de compartilhar, de expandir. O Pai agora não só a transformou, não só a amou, mas o Pai agora a confiou no que Ele tem de mais precioso. Sabe, queridos, você é o pequeno Cristo aqui na terra. Você representa a nossa família. Você é a resposta do mundo, porque o mundo espera ver Cristo em você. Quero convidar você a ficar de pé.